Estamos recebendo aqui nos estúdios Patrícia Rossi, ela que é analista comportamental e vem conversar conosco sobre o poder da palavra positiva e os seus comportamentos. Patrícia, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la mais uma vez aqui conosco nos estúdios da Rádio Auriverde. Boa tarde. Boa tarde, Léo, boa tarde, Gabi, Luizinho, Luizão e toda a nossa audiência. É sempre um grande prazer e uma honra muito grande também estar aqui com vocês. Bom, hoje nós vamos falar sobre o poder da palavra positiva. Já quero começar perguntando para você, Patrícia, palavras positivas podem mudar os nossos comportamentos? Podem, Léo. Assim como palavras negativas também podem mudar o nosso comportamento. Nós vivemos as polaridades, né? Tanto positivo como negativo. Você vive dentro de uma polaridade. As palavras positivas, ela tem a capacidade de mudar uma realidade. Ela tem a capacidade de transformar você numa pessoa mais otimista. Ela tem a capacidade de transformar você numa pessoa mais firme, mais forte, com uma pessoa mais autoconfiante e fazer um processo de construção de uma vida bem melhor. Esse é o poder que a palavra positiva tem na vida de uma pessoa. Assim como as palavras negativas têm o poder de destruir a vida das outras pessoas. E a sua própria também. Com certeza, principalmente eu acredito, né? E de que forma nós somos impactados e transformados por palavras positivas, Paty? Léo, imagine que você está vivendo um dia que não está legal. Imagine que você não dormiu bem. Imagine que você está aborrecido ou chateado com uma situação que está acontecendo. Agora você imagine você recebendo uma pessoa, você está lá com aquela fisionomia mais caída, uma fisionomia mais entristecida e a pessoa vai chegando para você de uma maneira mais calorosa. Ela vem sorrindo para você, ela vem já para te abraçar, para te acolher. Esse acolhimento dessa pessoa positiva, ela vai mudar o seu comportamento ou não vai? Vai. Você sabe por que isso acontece? Porque o nosso cérebro ele é programado para leituras verbais e não verbais. E ele tem a capacidade de entender o acolhimento. Ele já é programado para isso, para ser bem recebido. Então, quando você acolhe uma pessoa, você recebe uma pessoa dessa forma, que está ali no momento muito ruim, a sua energia positiva ela tem o poder de energizar essa outra pessoa que não está num estado legal. Agora imagine ao contrário, você não está bem e você vai receber uma pessoa que ela não vem dessa forma, ela vem com a mesma energia que você está, com uma energia baixa, uma pessoa que está muito cansada, uma pessoa que está deprimida, uma pessoa que não dormiu bem, que já é uma pessoa por si só, que já tem pensamentos mais negativos. Imagine um encontro de vocês dois, o que vai acontecer? Vai dar choque. A hora que essa pessoa for embora, você vai ficar melhor do que você estava, você vai continuar como você estava, você vai ficar pior do que você estava. Pior. Então você percebe que tanto a energia positiva como a energia negativa, ela tem um poder de mudar a sua vida, de influenciar. Agora você também pode ser uma pessoa positiva e não deixar se contaminar por uma pessoa negativa. Agora, o que acontece? Isso é muito importante eu dizer. Tem estudos que comprovam que se você é uma pessoa alto astral, uma pessoa positiva, se você fica 10 a 15 minutos todos os dias com uma pessoa negativa, ela vai fazer a mudança da polaridade, se você não se proteger. Se você não ficar atento, passado um período, se você não se proteger, não observar o que está acontecendo, você vai ter uma tendência a ser igual a outra pessoa, nesse aspecto negativo. E o contrário também é verdade. Você também tem a possibilidade de influenciar a outra pessoa de forma positiva. Ô Patrícia, o que acontece no mundo físico, no mundo emocional e no mundo espiritual? Tá. No mundo físico eu vou usar a física quântica, né? Eu gosto muito dos ensinos do Hélio Couto, eu fiz alguns cursos com ele e gosto muito da forma com que ele lida. O que ele fala em relação à física quântica? Segundo a física quântica, e tem vários estudos, tem estudos que dizem assim que 5 minutos você mentalizando uma vida de forma positiva, construindo, co-criando o seu universo, 5 minutos por dia é o suficiente para você criar uma nova realidade. Vamos colocar assim,
Vamos supor que você começa a guardar uma quantia de dinheiro por mês. E aí você começa a pensar que daqui a algum tempo você vai comprar uma casa com essa quantia. Mas você começa a imaginar essa casa. 5 minutos do seu tempo, né, antes de você dormir, começa a imaginar como que você vai querer essa casa. Antes desse prazo determinado que você determinou para você comprar essa casa, as coisas vão acabar acontecendo, né? É incrível, Léo. Eu passei por várias experiências nesse processo de criação, né? De cocriação. Porque eu vou contar brevemente o que aconteceu comigo. Logo em 2005 para 2006, eu estava montando a empresa junto com meu esposo. E a gente precisou procurar um local para locação. Sim. E eu já sabia como é que eu queria esse imóvel. E eu sabia que eu ia encontrar esse imóvel do jeitinho que eu queria. Nós fomos o primeiro imóvel, eu olhei para a fachada e falei, não é esse. Aí, tanto o meu marido, que era meu sócio, como o meu outro sócio, eles perguntaram, mas vocês não vai querer nem entrar? Eu falei, não é esse, a gente vai perder tempo. Aí nós entramos e não se adaptava. No segundo foi a mesma coisa. Quando eu parei em frente ao terceiro imóvel, eu olhei, eu falei, é esse imóvel que a gente vai alugar. Eu falei, não acredito, é esse imóvel. Ele está exatamente do jeito, sem entrar no imóvel. Eu já tinha idealizado a fachada, olha que loucura. Aí você vai falar, isso é coisa de louco. Não é coisa de louco, porque nós temos o poder de criar aquilo que a gente quer para a nossa vida. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, tanto com os pensamentos positivos, como os pensamentos negativos, né? Agora, eu falei sobre o mundo físico pela ótica da física quântica. Agora vamos falar pela ótica da ciência, né? Vamos falar aí pela neurociência. E a neurociência, ela diz o seguinte, olha, tem aqui alguns estudos que eu quero compartilhar com vocês. Olha, tem a liberação de neurotransmissores, a gente já falou isso em uma outra situação, né? Olha, a palavra positiva, ela tem o potencial de desencadear a liberação de neurotransmissores como a dopamina e a serotonina, que estão associadas ao prazer e à recompensa. Lembra que nós falamos isso lá numa outra situação? E ainda falou, mas é hormônio ou é neurotransmissor? É neurotransmissor, não é hormônio, é neurotransmissor. Ela tem um efeito em cima do estresse, né? E olha que processo interessante. Ó, as expressões positivas, elas influenciam a resposta ao estresse. Ela diminui a produção do hormônio que é chamado de cortisol. Então, olha só, você ter atitudes positivas quando você está estressado, diminui a produção do cortisol. Isso não sou eu que estou falando, isso é neurociência que fala. E tem a questão da neuroplasticidade do cérebro, que isso é algo que eu acho mais extraordinário, Léo. Porque diz assim, ó, que o cérebro, ele tem uma capacidade como é que a gente fala? De se adaptar às mudanças. Então, se você está num processo onde você tem palavras de otimismo, palavras positivas, você está num processo de criação do que você quer para o seu futuro, você está se planejando, o seu cérebro ele vai se adaptando a isso, né? O contrário também. Se você está num processo inverso, vai acontecer a mesma coisa. Se você está lá colocando, se você é pessimista, se você não acredita nas coisas, se você não tem fé, se você não vê esperança, o seu cérebro também ele vai se adaptando a esse processo. Então, você observa como você cria o mundo que você quer viver? Então, se o cérebro ele tem essa capacidade de se adaptar e de mudar aquilo que você está propondo para ele, aquilo que você está alimentando ele, por que você vai alimentar o teu cérebro com pensamentos negativos, com ações negativas? Você realmente tem que se alimentar das ações positivas, né? Lembra que você vai estar liberando serotonina, você vai estar liberando endorfina, e isso te faz um processo de você ser uma pessoa mais saudável, uma pessoa mais produtiva. Agora, olha que interessante sobre o poder espiritual, e a gente fala muito da inteligência espiritual. E eu trouxe aqui algumas coisas que eu gostaria de compartilhar também, olha. Quando a gente fala do poder criativo, a Bíblia, ela enfatiza o processo de criação, de criatividade. A gente também já falou sobre isso.
que Deus ele criou o mundo através da palavra. Haja luz e houve luz, está lá em Gênesis. Mas também tem as palavras edificantes, que é uma coisa que eu gosto muito. Olha, então vai lá. Versículos da Bíblia encorajam as pessoas a usarem palavras positivas e edificantes. Olha que coisa linda que está em Provérbios 16, 24. As palavras amáveis são como favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Olha que coisa maravilhosa, você é curado através de palavras amáveis, de palavras positivas. Eu gosto muito também quando você fala sobre o controle da tua língua, porque através das tuas palavras, através da tua língua, você mata as pessoas, como você transforma a vida dela. E a Bíblia adverte sobre o cuidado das palavras, né? E está lá em Tiago, no Novo Testamento, que ele fala da importância e ele destaca o poder destrutivo da palavra também. E aí, para a gente poder encerrar, eu gostaria de compartilhar com vocês a questão do pensamento positivo que está lá em Filipenses 4:8, quando o apóstolo Paulo aconselha. E isso aqui, para mim, é um versículo que eu trago na minha vida, que diz assim, ó: finalmente, irmãos, tudo aquilo que for verdadeiro, tudo aquilo que for nobre, tudo aquilo que for correto, tudo aquilo que for puro, tudo aquilo que for amável, tudo aquilo que for de boa fama, e se houver algo excelente, digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, olha só, você vê a física quântica, a neurociência, tudo corroborando com o que está escrito na Bíblia. E por que eu trouxe a Bíblia? Porque é o livro mais lido, né? Ele vem de muitas décadas, de muitos anos, milênios, né? Vamos dizer assim. Então, você observa como é importante você ter esse pensamento positivo, esse processo de criação positiva, Léo? Isso é muito interessante. Inclusive, eu sempre digo, né, que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Né? Então, mesmo sendo um livro milenar, é um livro que a boca de Deus, para aqueles que creem na espiritualidade, né, que é a boca de Deus falando com o homem, mas de pontos tão essenciais como você disse aqui, ou seja, o proferir palavras, né, o falar palavras devem ser sempre de forma positivas, porque isso pode trazer até a cura para o corpo, para o ser humano, né, além do espírito, é claro. A Gabi de Ângelo está conosco e tem pergunta para você, Patrícia. Boa tarde, Patrícia, tudo bem? Tati, é o seguinte, eu tenho duas perguntas para você hoje, e a primeira é a seguinte: agora há pouco, durante os intervalos da rádio, com os microfones desligados, eu comentava com você que eu não havia dormido muito bem esta noite, né? Mas isso teve um motivo. Ontem chegou na minha casa uma encomenda que eu fiz, e essa encomenda era um livro de um caso criminal muito conhecido aqui no Brasil, e que eu adoro, que eu estou estudando um pouquinho mais esse caso, né? E o que aconteceu? Eu estava tão ansiosa para ler o livro que eu fiquei lendo ele durante uma boa parte da minha noite, e o que era previsto aconteceu. Quando eu fui dormir, eu fiquei com o caso na minha cabeça e não conseguia me desligar, né? E claro que o caso é uma coisa negativa, né? Um caso criminal. Então, minha pergunta, Paty, é o seguinte: músicas muito pesadas que a gente escuta, filmes, livros com conteúdo denso, enfim, qualquer tipo de conteúdo que a gente consuma que não traga exatamente coisas positivas, também influenciam na gente, assim como conviver com pessoas mais negativas também? Com toda certeza, Gabi. Você já identificou que você não conseguiu dormir um sono bacana por causa daquele conteúdo denso que você leu antes de dormir, né? Exatamente. O teu cérebro ele ficou ali pensando, sentindo a situação, criando toda aquela situação que você estava lendo, né? O livro ele traz esse poder de você imaginar a situação enquanto você lê. E te causa ali uma situação ou de alegria ou de tristeza. Então o conteúdo denso ele traz isso, assim como as músicas. Então você observa, se você não está num momento legal, você começa a ouvir uma música que a gente chama música de deprê, né? Ou um cornonejo, né? O que acontece? Você vai ficar pior do que você estava. E aí é muito mais séria a situação, porque uma música, ela entra num processo de repetição.
Então começa a imaginar você cantando uma música várias vezes, numa história de traição, numa história de violência, numa história de abandono. O que você está trazendo para a tua vida? O que teu cérebro está computando na tua memória, no teu, ali na tua lembrança, todo esse conteúdo. E isso é tão sério que quando a gente vai estudar a música, né, tem um conteúdo meu que está no canal que eu acho muito bacana, que a primeira vez que a gente ouve falar de uma música, de uma canção, ela está lá em Moisés. Foi Moisés quem escreveu, lá na saída de Êxodo. Então, você observa como que isso é um conteúdo sério. A música é uma coisa muito séria, assim como os filmes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que selecionar aquilo que a gente traz para a nossa vida, para a nossa memória, para a nossa mente, para o nosso coração. Se é bom, se é agradável, se houver louvor nisso, então você traz para você. Caso contrário, não vale a pena. E eu não estou te dizendo que é para você viver aí no mundo da cor-de-rosa da Cinderela, né? Mas conteúdos mais densos, deixar para você assistir ou ouvir no período da tarde, porque assim você tem um tempo aí para assimilar aquele processo e na hora que você for descansar, você vai ter um sono mais tranquilo. Bacana. E a minha segunda pergunta, Paty, é o seguinte: durante toda a minha vida eu ouvi de amigos, familiares, enfim, pessoas um pouco mais leigas no assunto, elas falavam para mim: Gabi, eu acredito que pessoas que seguem uma religião, independente de qual seja a religião, conseguem ter um controle emocional mais fácil, conseguem ter um objetivo de vida mais tranquilo, digamos assim. E quando você falou do mundo espiritual, eu me questionei se você concorda com isso. Você concorda que pessoas que seguem determinada religião, independente de qual seja, pessoas que seguem religiões, elas conseguem ter um objetivo de vida mais claro, um controle emocional um pouco mais tranquilo do que pessoas que não seguem nenhuma religião, ou você não concorda? Eu concordo plenamente. Inclusive tem um ponto no nosso cérebro chamado ponto de Deus. Todas as vezes que você ora, você ativa esse ponto no nosso cérebro. Então o que acontece? Você está orando, você está prestando atenção naquilo que você está falando. E quando você presta atenção naquilo que você está falando, já traz para você também um entendimento. E todas as pessoas que elas seguem uma religião, dentro de qualquer religião que possa existir, existem as normas, existem uns padrões que você deve seguir, né? Então, se você acredita em Deus, você vai viver debaixo daquilo, da ordenança de Deus. Então, você tem as regras para você viver. Então, você não vai sair quebrando as regras como a maioria das pessoas que não acreditam em Deus e acha que não vai ter nenhuma... que tudo aquilo que ele está fazendo não vai ter uma retaliação, não vai ser cobrado daquilo que vai estar fazendo. Então, uma pessoa que ela segue uma religião, que ela segue uma doutrina religiosa, ela tem sim um equilíbrio emocional melhor. Eu costumo dizer que todas as vezes que a gente começa a caminhar com Cristo, ele se torna nosso amigo. E a tendência é nós termos característica do nosso amigo. Cada vez mais a gente vai ficar parecido com o nosso amigo. E se meu amigo é Cristo, eu vou ter as características do meu amigo Cristo. Faz sentido isso para você? Fez muito. Muito obrigada, Patrícia. Patrícia Rossi, analista comportamental, conosco aqui na programação da Rádio Auriverde. Patrícia, o pessoal quer te encontrar nas redes sociais, inclusive para tratar sobre esses e outros assuntos juntamente com você. Como é que pode fazer, como deve proceder para encontrá-la nas redes sociais, Paty? Vamos lá então. No canal do Instagram, Patrícia Rossi _oficial, TikTok Patrícia Rossi _oficial. No YouTube são dois canais, Patrícia Rossi Treinamentos e Aprendendo com o Senhor. O Aprendendo com o Senhor eu abro uma live de segunda a sexta-feira às 6 horas da manhã e a gente aprende sobre a palavra e os comportamentos. Muito bacana. Eu vou pedir para que vocês me sigam, que vocês vão lá se inscrever no meu canal, né? Tanto no Patrícia Rossi Treinamentos, como também no Aprendendo com o Senhor. E no WhatsApp, que é 14 99774 0965.
Muito bem, Patrícia Rossi conosco aqui na programação da Rádio Ouro Verde. Pati, semana que vem a gente se encontra novamente. Grande abraço para você e até lá. Muito obrigada, Léo, muito obrigada a todos e muito obrigada à nossa audiência. Fiquem todos com Deus e sejam muito abençoados. Beijo grande. Muito bem, essa é a Patrícia Rossi conosco na programação da Ouro Verde, 5h18, intervalo rápido e a gente volta já.